Aula 20. O livro de Esdras. O livro de Esdras é um maravilhoso livro que descreve como Deus é fiel em cumprir sua palavra e como seu poder envolve até os líderes pagãos, a fim de que esses cumpram seus desígnios. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia. O livro de Esdras. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei, atônito. O rei persa, Ciro, derrotou o Império Babilônico e permitiu aos judeus regressarem para Jerusalém e reconstruí-la. Esdras é um personagem importante que restabeleceu a restauração religiosa e moral de Israel após o exílio da Babilônia. A mensagem deste livro visa nos levar a compreender que a obediência à vontade divina é garantia de que os planos de Deus se cumprirão em minha vida. Por isso, a mensagem de Esdras nos mostra com que facilidade o povo se desanimava e se corrompia. Seu livro é um apelo dramático a que o povo volte ao Senhor. Esdras, auxílio. Este livro contém a história dos judeus entre o ano de 538 a.C., quando Ciro, o persa, conquistou a Babilônia, e o ano de 457 a.C., quando Esdras chegou a Jerusalém. Os que voltaram começaram a dar preeminência a Deus, embora tenham permitido que o inimigo fizesse paralisar a reedificação do templo e da cidade. Então, cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Decorrido 16 anos, verificou-se o avivamento em virtude da pregação de Ageu e de Zacarias, e o templo foi completado por volta do ano 516 a.C. No ano de 437 a.C., interrompeu-se um silêncio de quase 60 anos. Com a chegada de Esdras, comissionado pelo rei persa para ensinar a lei judaica e pô-la em vigor, a nação finalmente começou a se firmar. A viagem que Esdras realiza a Jerusalém foi difícil e perigosa. Ele reuniu uma nova geração de exilados para o acompanhar e realizou a perigosa viagem sem escolta.
porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. O livro de Esdras demonstra a forma pela qual Deus emprega os governantes pagãos para cumprir seus fins, proporcionando ânimo e, ao mesmo tempo, advertência ao povo de Deus. As reformas empreendidas por Esdras e, posteriormente, por Neemias, significaram a consolidação do sistema religioso do templo. Eles estabeleceram em Judá uma teocracia e alicerçaram o judaísmo. Senhor, Deus de Israel, justo és. A mensagem desse livro visa nos levar a compreender que a obediência à vontade divina é garantia de que os planos de Deus se cumprirão em minha vida. Por isso, a mensagem de Esdras nos mostra com que facilidade o povo se desanimava e se corrompia. Seu livro é um apelo dramático a que o povo se volte ao Senhor. Esdras. Data. Este livro cobre um período de 80 anos aproximadamente, que vai do ano de 538 a 458 a.C. Foi escrito por volta do ano 450 a.C. Esdras é um personagem importante que restabeleceu a restauração religiosa e moral de Israel após o exílio da Babilônia. Esdras. Autor. O autor do livro de Esdras é desconhecido. Crê-se que Esdras, embora não tenha sido o autor de todo o livro, tenha sido o compilador das partes que não escreveu. Esdras possuía capacidade para tanto. Segundo as Escrituras Sagradas, ele era um escriba versado. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Este livro contém a história dos judeus entre o ano de 538 a.C., quando Ciro, o persa, conquistou a Babilônia, e o ano de 457 a.C., quando Esdras chegou a Jerusalém. Jesus Cristo, revelado em Esdras.
dado ao retorno dos exilados a Jerusalém para reconstruí-la, Jesus se apresenta como nosso restaurador. O livro de Esdras demonstra a forma pela qual Deus emprega os governantes pagãos para cumprir seus fins, proporcionando ânimo e, ao mesmo tempo, advertência ao povo de Deus. Esdras. Tema principal: o regresso dos judeus do seu cativeiro em Babilônia, a construção do templo e a inauguração de reformas sociais e religiosas. O tema também pode ser formado tomando como base a ação divina em empregar os governantes humanos para o cumprimento da sua vontade. As reformas empreendidas por Esdras e posteriormente por Neemias significaram a consolidação do sistema religioso do templo. Eles estabeleceram em Judá uma teocracia e alicerçaram o judaísmo. Esdras. Palavra-chave: